Paulo à igreja de Filipenses, capítulo 1, versículo 27. Diz-nos assim a palavra do Senhor. Eu estou usando aqui a versão da Nova VI, não sei se vai ser a mesma que vai estar sendo projetada aí, mas na minha versão diz assim: vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes, em um só Espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Está sendo projetada aí a letra? Não, né? Gostaríamos que nós repetíssemos juntos, pelo menos a última frase, lutando juntos pela fé evangélica. Vamos lá? Lutando juntos pela fé evangélica. Feche os teus olhos. Pai, estamos aqui nessa noite de louvor, de gratidão, para expressar mesmo nossa gratidão pela vida, ó Deus, de cada irmão, de cada irmã, pela existência dessa SAF aqui nessa igreja, trabalho tão importante, ó Deus, e em tudo o nosso coração está muito alegre, Pai. Mas agora, diante da Tua palavra, nós clamamos que o Teu Espírito Santo libere sobre nós uma graça, uma unção, dando-nos ouvidos para ouvir, entendimento, Deus espiritual, para que sejamos alimentados. Teu servo, apóstolo Paulo, disse que a fé, ela é gerada pelo ouvir da palavra. Que a Tua palavra nessa noite possa produzir para a glória do Teu nome, Senhor, mais fé no nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Semana que eu recebi esse convite aqui, eu estava na nossa igreja numa programação especial, era até aniversário da igreja, e um pastor amigo meu estava pregando lá, e ele falou algo muito importante. Ele estava pregando um tema sobre tripé, né? Sobre estabilidade. Ele usou alguns termos bíblicos para falar sobre isso. E isso falou ao meu coração, porque de fato é algo que eu sempre tenho falado na igreja. Se você observar, muitas expressões na Bíblia falam sobre esse tripé. Três coisas. Por exemplo, Paulo escrevendo a primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, 13, ele vai dizer que assim permaneçam essas três coisas: a fé, a esperança e o amor. Mais uma vez, lá na 1 Tessalonicenses 5:23, ele vai dizer que o próprio Deus da paz o santifique inteiramente, que todo o espírito, a alma e corpo de vocês sejam conservados irrepreensíveis. Eu sou da linha tricotomista, eu sei que existem muitos presbiterianos da linha dicotomista, mas eu gosto mais da linha tricotomista. Não é verdade, queridos, o princípio de três coisas, eu sempre tenho pensado ser algo realmente que dá mais estabilidade. Quando eu pensava sobre isso, eu orando ao Senhor, lembrei que SAF é a junção de três letras, né? Que Sociedade Auxiliadora Feminina. E eu e minha irmã, que é a Linha, fomos criados numa casa muito envolvido com SAF. A minha saudosa mãe, a dona Orma Emerique Magalhães, sempre esteve muito envolvida com o trabalho feminino. Meu pai, pastor presbiteriano das antigas, sempre envolvidos nesse trabalho. E esse texto, para mim, veio ao meu coração, porque eu penso que esse texto tem tudo a ver com o símbolo da igreja, dessa sociedade auxiliadora feminina. Eu queria exatamente pensar com os irmãos, rapidamente, três princípios aqui, que eu consigo identificar nesse texto que nós lemos. Sociedade tem a ver com comunhão, tem a ver com estar juntos, está presente no versículo que lemos, em um só Espírito. E a gente tem desfrutado esses dias aqui, essa liberdade de comunhão. O Serginho falou aqui que de fato é uma verdade, irmãos. Quando nós nos encontramos, parece que a gente ainda está na juventude. Eu às vezes preciso lembrar que em algum momento eu tenho que desligar o meu modo menino, para lembrar que eu sou um velho. Que eu já não sou mais aquele jovem do mundo velho a pregar novas ideias. Sou um velho no mundo velho, né? Mas é porque a gente tem essa liberdade, essa comunhão. E uma das coisas que realmente o povo de Deus tem como marca é essa unidade. O Salmo 133 é o salmo que nos fala sobre a comunhão, como é bom e agradável. É verdade, viverem unidos, os irmãos. E o salmista vai dizer, inclusive, que não é só bom e agradável. Ele diz que é como óleo precioso que desce sobre a cabeça, que desce a barba de Arão, desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon que desce sobre os montes de Sião e ali ordena o Senhor a sua bênção para sempre.
Então, o que esse salmo nos lembra? Comunhão, estarmos juntos. Primeiro, é agradável. Eu creio que esse momento que a gente está vivendo é grande prova disso. A gente ri, a gente se alegra, a gente se renova, mas não é só bom, é também algo que gera unção. Ele diz que é como óleo precioso. Você sabe que na Bíblia o óleo tem a ver com unção, com autoridade, com poder, além, é claro, de muita graça de Deus, né? A Bíblia chega a dizer que nunca deve faltar o óleo sobre a nossa cabeça. E o Salmo também diz que produz bênção, ali a bênção para sempre. É muito bom, irmãos, eu gosto de ajuntamento. Eu sou do tipo que gosta de ajuntamento. Na nossa época a gente fazia esforços grandes para estarmos juntos, nos nossos congressos, né? E a gente tem visto que vale a pena. Até quando falaram assim, vamos ficar no hotel ou vamos ficar na igreja? Eu quero ficar na igreja, junto com os irmãos, aí, juntos, é muito gostoso. É muito bom, queridos, isso gera cura, gera restauração. A gente vive hoje uma sociedade que tem tudo para estar junto, né? Tem tanto recurso, mas o que a gente vê é muita falta de comunhão. Você senta na mesa e cada um no seu celular, e distante um do outro. E muitas vezes essa verdade tem sido real também dentro da igreja. Tem faltado mais unidade entre os membros do corpo de Cristo. E nós sabemos que nós não somos um povo que foi criado para viver separado. A Bíblia está repleta de instruções, nos lembrando que nós somos um rebanho, fazemos parte de um rebanho. Tempo atrás eu estava dentro de uma loja e eu perguntei a um rapaz que eu conheci ele numa igreja evangélica: e aí, meu querido, como é que você está? Estou bem, está servindo ao Senhor? Estou, mas estou lá em casa. Disse, como assim servindo lá em casa? Eu não estou ligado em nenhuma igreja, não. Disse, meu irmão, membro de corpo fora do corpo só existe no cinema, no filmezinho da família Adams, né? Aquela mãozinha que anda sozinha. Fora isso, não existe, o corpo tem que estar unido. Nós precisamos estar ligados como membros, porque a unidade, irmãos, é que gera alegria no coração do Senhor. A Bíblia fala que Deus habita no meio do louvor do seu povo. Por isso eu não tenho nenhuma dúvida que o Senhor está nesse lugar, amém, queridos? O Senhor está aqui, o Senhor está aqui nesse lugar, porque nós estamos aqui louvando o nome desse Deus. Então nós precisamos alimentar. Eu quero louvar a Deus por essa sociedade, quero louvar a Deus por esse movimento da velha guarda, o Laurindo aí, né? Não sou dessa época, dos 70. Eles até me convidaram, Laurindo, mas eu achei que eu não era muito dessa época, entendeu? Brincadeira, mas é da década de 70 lá, dos irmãos da região de Aimorés, Conselheiro Pena. É muito bom esses movimentos. E a gente percebe, inclusive, que há um saudosismo, né, muito grande, porque os nossos jovens hoje parece que não tem mais essa disposição, né, que a gente tinha. Mas é muito bom, eu creio que nós devemos, acima de tudo, orar para que o povo de Deus seja um. Jesus disse que a marca queria identificar a gente como povo de Deus, era a nossa unidade. Na oração de Jesus, ele diz, Pai, para que eles sejam um. Assim como eu e o Senhor somos um, e tu somos um, que eles também sejam um, para que o mundo saiba que o Senhor me enviou. Essa é a marca nossa. Então, quando eu olho para essa palavra sociedade, eu penso nessa unidade que é tão necessária. O apóstolo Paulo nos lembra lá em Efésios capítulo 4, 15, seguindo a verdade e amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, dele todo o corpo ajustado, unido pelo auxílio das juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada um realiza a sua função. A segunda verdade que eu consigo extrair desse texto, que tem a ver tudo com a SAF, a minha mãe gostava de fazer esses acrósticos, né? E fala sobre a auxiliadora, né? Sociedade auxiliadora. O propósito da criação da mulher, quando Deus criou a mulher, exatamente é essa palavra que saiu da boca do Criador, né? Farei uma auxiliadora que lhe seja idônea. E auxiliar em quê? Trabalho, queridos. E eu gostaria então de pensar, porque no texto que nós lemos também, o apóstolo Paulo lembra que o estar junto está ligado com um propósito, que é trabalhar, lutando juntos pela mesma causa. E no corpo de Cristo sempre há trabalho. Eu estava vendo aqui, eu fiquei assim, impressionado com a disposição do nosso hospedeiro à tarde, lá no churrasco, em divulgar o projeto que ele está envolvido dos Gedeões, né? Rapaz, que camarada que comprou a ideia de divulgar a palavra de Deus, desafiou a gente, né, a investir nisso. Trabalhar, e é verdade, irmãos,
O povo de Deus tem que entender que nós precisamos trabalhar. O problema das igrejas hoje, desculpe a minha sinceridade, mas eu preciso falar isso, nós precisamos nos despertar para a obra de Deus enquanto há tempo. Porque nós temos que trabalhar enquanto é dia, né, irmão? E trabalhar para a obra do Senhor. O Senhor Jesus disse que a seara é grande e poucos são os trabalhadores. Então devemos orar para que o Senhor mande mais trabalhadores para a seara. E é verdade, queridos, o trabalho é grande, nós precisamos estar envolvidos no trabalho do Senhor. Apesar de sermos poucos, mas o Senhor, com certeza, Ele mesmo vai enviar, se nós orarmos, trabalhadores para a seara. Quem é aqui que já esteve na liderança de um trabalho, um pastor, o presidente de SAF, ou os irmãos do Ministério de Gideões, e Senhor, manda mais trabalhadores, envia mais cooperadores, e esse é um desafio presente, precisamos estar envolvidos. Agora, não é qualquer tipo de trabalho, nós precisamos entender que o trabalho na obra do Senhor tem que ter compromisso, amém? Repita comigo, tem que ter compromisso. E sempre que eu falo sobre isso, eu viajo um pouquinho no tempo. Eu me lembro uma ocasião que eu fui pregar em João Neiva. Eu fiquei hospedado lá. Já contei essa história já em alguns lugares, né? Me perdoe as minhas repetições. Mas eu estava hospedado na casa de um irmão e ele disse: pastor, qual é a diferença do envolvido e o comprometido? Eu fiquei buscando lá na minha memória uma forma de explicar a diferença e falei, usando algumas palavras, disse: não, pastor, vamos simplificar. Imagine o senhor uma mesa onde está sendo servido ovo frito e bacon. Disse: rapaz, esse camarada está viajando, né? O que tem a ver uma coisa com a outra, né? Não, é verdade. Então ali tem ovo e bacon. 2 animais estão ali presentes, representados nessa mesa. A galinha está ali envolvida, porque ela botou o ovo e a gente está comendo o ovo da galinha. Agora o bacon não. O bacon, o porco, ele está comprometido. Porque para a gente comer o bacon, o porco precisou morrer. E o problema das igrejas hoje, aquele irmão, na sua simplicidade, me deu uma aula. É que tem muita gente envolvida e pouca gente comprometida. Participa dos trabalhos, gosta de algumas coisas, mas quando a coisa não está bem, dá linha, porque não está comprometido. E é tão bom quando a gente vê um povo comprometido, não é verdade, queridos? E essa é a oração do apóstolo Paulo, dizendo: lutando juntos pelo mesmo propósito, guerreando com compromisso, visando sempre um fim produtivo, coletivo, que vai abençoar toda a igreja. Eu creio que essa é a ideia da criação dessa sociedade. A igreja presbiteriana tem, né, desde os juvenis até, agora tem alguns meninos que era da SAF e estão querendo voltar para a UPA, né? Eu acho que estão querendo mudar agora a União Presbiteriana de Ancião, porque tem uns camaradas que falam que é da UPA, né, Edgar? Chegaram mudando aí, é adolescente, né? Mas, irmãos, é uma verdade, é tão gostoso trabalhar e ver pessoas comprometidas com o reino de Deus. Eu louvo a Deus porque a gente tem visto ao longo da história pessoas comprometidas com o reino, né? Esse evento, inclusive, que alguém me deu um calote, sabe? Eu encontrei assim, deixa eu denunciar aqui. Eu, empolgado com o evento, vim para cá, eu vinha sozinho, disse: poxa vida, vou para Linhares sozinho com o meu carro, vou convidar a gente. Aí encontrou uma irmã na rua, disse: ô irmã, você devia ir no encontro da velha guarda? Não, pastor, não posso não, eu estou comprometida com o trabalho da liderança da SAF. Aí chega aqui, a irmã está aqui, eu disse: irmã, você me enganou, hein? A irmã de nada, brincadeira, né? Ela me explicou depois, né? Mas estava comprometida, eu entendi a justificativa dela: eu não posso, porque eu estou um compromisso, né? Que bom a gente ter gente comprometida com a obra de Deus. A minha oração aqui nessa igreja, o Senhor envia muitas pessoas comprometidas, muitas mulheres comprometidas com o reino, comprometidas com o propósito de salvar vidas. Nós precisamos, irmãos, como igreja, orar para que Deus envie trabalhadores comprometidos. Muita gente envolvida e poucos comprometidos. Eu confesso, eu sempre faço um desabafo, eu sei que pode chocar algumas pessoas, mas eu sinto necessidade de falar isso. Eu fiquei muito triste na época da pandemia. Fiquei triste de fato. Porque eu vi tantas igrejas fechando portas, fechando portas, fechando portas.
e o governo publicou um documento, vocês lembram disso? Que deveriam fechar tudo aquilo que não fosse essencial. E ele publicou também uma lista daquilo que era essencial. Não estou condenando quem fechou não, tá, irmãos? Fiquei triste por essa lista que eu vi. Porque naquela lista tinha presente ali supermercado, tinha farmácia, tinha até casa de ração, que podia abrir, mas não tinha igreja. Eu disse, Jesus, tem misericórdia de nós, a igreja já não é mais essencial para a nação. Porque eu me lembro que em outras épocas a igreja estava presente. Quem conhece um pouquinho a história sabe que, por exemplo, a peste negra lá na Europa, foram os cristãos que tinham coragem de sair para recolher os cadáveres, os mortos. O povo de Deus estava com medo de morrer, fecharam as portas. Isso me entristeceu, queridos, porque eu vi que a nossa igreja, nós paramos, deixamos de ser essencial. Isso me incomoda, porque Jesus disse que nós somos luz e somos sal. Jesus usou dois elementos essenciais para dizer sobre a nossa presença no mundo, o nosso propósito. Trazer luz e trazer tempero, ou equilíbrio, ou salgar, para não estragar, como nós sabemos. E Jesus disse mais, que nós nem podemos acender uma luz, de que adianta acender e esconder ela, ou se o sal vier a ser insípido, para que vale, a não ser para ser jogado fora? Fala sobre o nosso trabalho aqui, querido, de alguma maneira influenciar. Eu me lembro ainda falando sobre trabalho comprometido, os mais antigos aqui devem lembrar, que se não me falha a memória, na década de 90, a Igreja Presbiteriana do Brasil, eu era presbítero nessa época, lançou um projeto, um propósito de unidade, de despertamento, para motivar a unidade do corpo de Cristo como igreja. Eu me lembro que nós recebemos a nossa igreja lá, um camarada falando sobre uma palestra, e eles colocaram lá, tinha uma historinha do elefante é nosso. Quem lembra disso? Elefante é nosso. Uma historinha que o camarada pregou lá, foi publicado no material da igreja, é a história de um camarada que morava numa tribo de índios lá no alto, no morro, e de repente o alimento ficou escasso, e os caçadores saíram para caçar, e um caçador conseguiu matar um elefante, e começou a gritar lá embaixo da montanha, gente, eu matei um elefante, eu preciso que vocês desçam aqui para me ajudar a subir com o elefante é meu, vamos me ajudar, e ninguém desceu para ajudar o cara. Aí o outro caçador, do outro lado da montanha, caçou um elefante, começou a gritar, gente, eu consegui matar um elefante, o elefante é nosso, vem cá, vamos nos ajudar. E de repente a tribo toda desceu. Nunca esqueci dessa historinha. E ele usou essa historinha para dizer, nós precisamos pegar esse projeto de evangelização, de compromisso de igreja, dizer, essa responsabilidade é nossa. Não é uma responsabilidade só do pastor, do presbítero, é nossa. Desde os meninos lá na escola, os adolescentes, jovens, todos nós envolvidos com o trabalho, proporcionando sim alegria no coração do nosso Deus, de vermos o Evangelho sendo anunciado. Fiz questão aqui de citar, eu gosto muito desse texto de Romanos, quando Paulo escreve que a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Você conhece esse texto, sabe que esse texto faz parte de um texto onde o apóstolo faz algumas perguntas e ele mesmo responde. Ele diz, como crerão naquilo que nunca ouviram? Como ouvirão se não há quem pregue? Porque a fé vem pelo ouvir da palavra de Deus. Essa é a geração que precisa ouvir, queridos, da palavra de Deus. E, finalmente, a auxiliadora feminina. E aí, feminina fala para mim sobre identidade. E eu creio que esse é um tema tão atual, nós precisamos falar dele. Nós estamos sendo bombardeados, estamos vivendo uma geração sem identidade. É tão triste isso que até meninos não sabem se são menino mais. Menino não sabe se é menino. Existem algumas propostas porque Satanás tem conseguido, irmãos, isso é diabólico. Se tem uma coisa que o nosso inimigo deseja fazer é tirar a nossa identidade. Eu ouvi certa feita um cara pegando, e eu concordo plenamente com ele, que diz que nessas tentações que Jesus sofreu por parte de Satanás lá no deserto, estava entre linhas uma tentação muito subliminar.
Quando Satanás, tentando Jesus, diz: se tu és filho de Deus, se tu és o filho de Deus, faça isso. Se tu és o filho de Deus, porque Satanás sabe que alguém que não sabe quem é, que não tem consciência de quem é alvo fácil. E é exatamente isso que ele tem feito ao longo da história. Tem tentado roubar a identidade das pessoas. O apóstolo Pedro, usado por Deus, nos lembra com muita ousadia que nós somos um povo de propriedade exclusiva de Deus. Um povo chamado para fazer diferença, queridos. Um povo que tem identidade. E nós, enquanto povo de Deus, não podemos abrir mão dessa identidade, que somos representantes de Deus nessa terra. Eu me lembro de um irmão que hoje é missionário, muito querido nosso, é um filho na fé. Morou na minha casa um tempo, hoje ele é missionário lá na igreja Preparando de Mantena, na primeira. Missionário Valdir. Missionário Valdir, eu conheci ele, eu tenho liberdade, porque ele me deu liberdade para contar essa história. Ele veio do mundo da homossexualidade, era um rapaz que a Renata conheceu ele, né, Renata? Ele usava roupas de mulheres e converteu. E quando ele veio para o meio evangélico, tinha muita dificuldade, porque quando nós o abraçamos, inclusive, ele veio desse mundo onde chegou chorando um dia e disse: olha, eu não sei o que eu vou fazer, porque meu pastor não acredita na transformação de uma pessoa como eu. Eu disse: não, eu acredito, meu irmão. Porque se eu não acredito que o Senhor pode mudar uma história, eu vou parar de pregar o evangelho. E hoje, glória a Deus, ele é missionário, né? Chegou da África agora recentemente e vai voltar de novo. Mas ele sempre fala, ele que dá esse testemunho, que durante um ano, e eu me lembro disso por conta dele, toda vez que eu ia preparar a ministração da palavra, tinha alguma coisa a ver com a identidade dele, que foi um ano inteiro Deus ministrando a ele sobre a sua identidade. Porque ele cresceu num lar onde ele era taxado como uma menininha e tudo mais, aquilo afetou a identidade dele. E até hoje, irmãos, ele luta com essa verdade. Nós estávamos um dia num grupo de homens lá em casa orando, ele estava hospedado lá em casa, e de repente o Senhor me incomodou para que nós, homens que estávamos naquela reunião de oração, colocássemos as mãos sobre ele para ministrar sobre a identidade dele. E ele começou a chorar e disse: eu estava precisando disso. E nós precisamos, como povo de Deus, ser um povo que prega com ousadia, que nós temos uma identidade, uma marca. E essa identidade precisa ser reconhecida no mundo espiritual. Eu gosto de um texto que está em Atos dos Apóstolos, capítulo 19, só citar para os irmãos, no versículo 13, onde Lucas vai contar a história de alguns judeus exorcistas. Vocês devem lembrar dessa história? Que encontraram uma pessoa endemoniada. Diz assim: alguns judeus que andavam expulsando espíritos malignos tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre os endemoniados, dizendo: em nome de Jesus, a quem Paulo prega, eu lhes ordeno que saiam. Versículo 14 diz assim: os que estavam fazendo isso eram 7 filhos de Seva, um dos chefes da sinagoga dos judeus. Um dia o espírito maligno lhes respondeu: eu conheço Jesus, Paulo eu sei quem é, mas vocês quem são? Vocês quem são? O povo de Deus é um povo que precisa ter identidade, de autoridade, de representantes do Deus Todo-Poderoso nessa terra. Inclusive para libertar cativos, com ousadia para pregar a palavra. Concluindo, queridos, eu disse que eu quero ser bem objetivo. Nós não somos um povo perfeito, nós fazemos parte de um corpo que não é perfeito. Só tem um membro desse corpo que é perfeito, que é cabeça, Jesus. Mas nosso desafio é, como membros, ainda que imperfeitos, nos ajustarmos, estarmos em comunhão, entendermos que nós temos um propósito de auxiliar, de trabalhar, e nunca abrir mão da nossa identidade de quem somos. Nunca, nunca em nenhum momento desviarmos o nosso olhar dessa identidade, desse chamado. A gente sabe que as portas têm se fechado para o evangelismo, talvez por responsabilidade nossa mesmo, que nos tornamos dispensáveis, infelizmente.
Mas o nosso Deus, segundo a sua riqueza e misericórdia, vai abrir portas. Eu compartilhei com os irmãos, essa semana passada eu tive uma experiência que me tocou muito. Estava na minha casa e de repente o telefone tocou, eu atendi, era uma professora de uma escola, pedindo se eu poderia orar com um grupo de professoras lá daquela escola, da minha cidade. Eu disse, eu vou sim, você pode vir quando? Até hoje. Perdeu a oportunidade, né? A gente está com dificuldade de entrar na escola hoje, nem você chega lá, tem um missionário da nossa igreja que fazia trabalho na escola, hoje ele não consegue fazer mais. Estão impedindo. De repente, uma diretora de uma escola chama se eu posso orar, vou agora. Então tá, daqui a pouco, então estou chegando aí. Cheguei lá, e a diretora nos recebeu na sala dela com 2 ou 3 professoras, começaram a compartilhar algumas dificuldades, pessoas com problema de depressão, professores já desanimados. E a gente começou a ministrar a palavra de Deus para elas. A diretora perguntou se eu podia ficar até na hora do recreio. Vamos ficar assim. E aí, na hora do recreio, ela chamou todas as professoras numa sala e me apresentou, me deu a oportunidade de pregar para aquelas professoras durante todo o período de recreio. E quando nós orávamos para aquelas professoras, o Espírito de Deus me deu uma direção sobre uma pessoa que eu não conhecia a história, mas eu sabia que naquele lugar tinha alguém precisando de um tratamento especial. E quando nós falamos isso, olha, eu tenho aqui uma direção do Senhor, uma professora começou a chorar copiosamente, e depois nós fomos conversar com ela. Era exatamente alguém que estava passando por um trauma muito grande, e a diretora começou a nos questionar sobre a nossa disposição de trabalhar ali. Isso me abriu os olhos, porque o Senhor sempre vai abrir portas, embora muitas portas possam se fechar, mas Deus vai abrir portas para o povo trabalhar. Nós temos trabalho, e nós temos uma seara grande. Eu quero aproveitar esse momento de festa, de celebração, de alegria, para também trazer uma palavra de despertamento para cada pessoa, cada geração que está aqui. Desde os mais novos que estão vindo agora, glória a Deus, como a gente viu ali, o Luquinhas, né, o neto do Volmer, o meu xará, os filhos, e nós que ainda estamos vivos ainda, porque ainda não chegou o nosso momento. Amém, irmãos? Né? Nem o Zé aí, que é o nosso ancião aí, que o pessoal pega no pé do Zé, né, Zé? Mas tem trabalho ainda. Você pode ter aposentado lá do seu serviço secular, mas da obra de Deus não tem aposentadoria. O meu pai, quando foi jubilado, eu ficava meio nervoso, às vezes, que a gente marcava um período de férias com a família, na praia, aí no meio lá ele tinha que vir embora, porque tinha trabalho na igreja, ele estava jubilado já, que tomava conta do trabalho lá, né? Trabalhou até o dia que morreu. Até um dia que nós possamos ter a ousadia de dizer, como o apóstolo Paulo, né, irmãos, diz na carta a Timóteo, eu combati, bom combate, eu completei a carreira e eu guardei a fé. Estou pronto para receber. Ninguém sabe quando a nossa carreira vai terminar, né? Mês passado, lá na nossa igreja, eu tive uma experiência muito triste, mas ao mesmo tempo também entendi o propósito de Deus. Em um espaço de uma semana, nós sepultamos a irmã mais idosa da igreja, a irmã Maria Helena, uma senhorinha que nos ensinava. Ela gostava de cantar aquele hino, né? Por tudo que tens feito, lá na nossa igreja, qual o hino da irmã Maria Helena? Todo mundo vai cantar. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. E essa irmãzinha faleceu. E a oração dela era todos os cultos, pelos filhos. Ela tinha 2 filhos, um filho problemático, viciado, que eu conheci na cadeia, fazendo trabalho lá. Depois que ela faleceu, agora os filhos começaram, de vez em quando, a frequentar a igreja. Ela faleceu numa semana, nós a sepultamos. Passada uma semana, na outra semana, morreu um jovem de 19 a 20 anos, filho da Marinete e do Willis, da nossa igreja, diácono da nossa igreja. Um jovem cheio de expectativas, cheio de projetos, cheio de plano, indo de moto, comprou uma motinha com o salário dele, e de repente indo para Marilândia, ele sofreu um acidente. A gente está lá agora numa luta com o pai está em depressão, porque perdeu um filho assim, tão jovem.
Mas isso tudo que abalou a gente também nos lembra que ninguém sabe quanto tempo a gente tem, né, irmãos? Nós não nascemos sabendo, conhecendo o nosso momento da partida. Por isso, enquanto nós estamos aqui, o desafio do apóstolo Paulo também é para essa igreja de Linhares, para a SAF aqui dessa igreja, e para cada um de nós, independente da denominação, para o povo de Deus, estarmos juntos, lutando juntos pela causa do reino. Dificuldades nós teremos. Ontem o pastor Rony ministrou aqui sobre nós, sobre essa verdade, mas nós temos que crer que existe um Pai que cuida de nós, que está no controle da nossa história. Nós somos um rebanho, somos um povo que precisa estar junto para trabalhar, e temos a marca de Cristo na nossa vida, a nossa identidade como cidadãos dos céus. Amém? Eu queria terminar esse momento fazendo oração, queria convidar você a fechar os teus olhos. Muitas vezes a gente tem tanta justificativa para não estar envolvido com as coisas de Deus, né, queridos? Pesos, trabalhos. E a palavra de Deus fala que a gente deve estar desembaraçando tudo aquilo que nos prende. Não só pecados. Paulo fala de pecados, mas também de outras coisas que nos prendem. Quero que você permita o Espírito Santo fazer algo no seu coração nessa noite. Sondar o seu coração. O que tem te impedido de fazer mais para a obra de Deus? O que tem te aprisionado a sua alma? Davi um dia escreveu: Senhor, tira minha alma da prisão. Um homem de Deus com a alma na prisão. Muitas pessoas não estão conseguindo, não entenderam o chamado, ou outros simplesmente não conseguem, porque existe alguma coisa prendendo. E nesse momento que nós estamos presentes aqui, eu ministrei aqui no Salmo 133, eu gostaria de ter a liberdade de ministrar essa verdade que está no meu coração. O salmista diz que estarmos juntos, além de ser agradável, de ser bênção, gera cura, gera restauração. Ali ordena o Senhor a sua bênção. Ali o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Jesus disse que nesse mundo a gente poderia desfrutar da vida abundante que Ele tem. Eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Coloca diante do Senhor aquilo que tem angustiado o teu coração, aquilo que tem impedido você de estar envolvido e comprometido com as coisas do reino. Se existe alguma mágoa, se existe alguma ferida no seu coração, que tem impedido você de ter comunhão, de desfrutar essa comunhão do reino. Se tem alguma coisa que tem também afetado a sua identidade, coloca isso diante do Senhor, queridos. Coloca esse fardo diante do Senhor essa noite. Em nome do Senhor Jesus, lance sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Senhor, no nome de Jesus, eu oro, Pai, por cada pessoa que está nesse lugar. Te louvo, ó Deus, pela oportunidade que nós temos de chegar diante do Senhor, diante da Tua palavra, e sermos alimentados por ela, sabendo que o Senhor é um Deus que ouve a nossa oração. Ó Deus, eu oro por cada família aqui, Senhor, por cada irmã, por cada irmão, por cada casal, aqueles que estão orando por filhos que ainda não tiveram experiência pessoal com o Senhor. Ó Deus, eu oro para que salvação, ó Deus, chegue a essa casa, porque a promessa do Senhor, como disse o teu servo, o apóstolo Pedro, ó Deus, essa promessa é para vós, para os vossos filhos, citando lá a profecia do Joel. É verdade, Senhor,
A promessa do teu Espírito agindo em nós e através de nós é para a nossa casa. Então eu oro, Deus, para que haja salvação, para que todos aqui possam ter a alegria de dizer, como disse Josué: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ó Deus, desperta nessa geração, ó Deus, um povo comprometido em propagar as verdades transformadoras do Evangelho. Deus, em nome de Jesus, que nós, enquanto igreja do Senhor, sejamos reconhecidos que fazemos diferença onde estamos, Senhor. Que a nossa presença faz diferença, a nossa presença melhora o ambiente onde nós estamos. A nossa presença faz com que o Senhor seja conhecido através de nós. Ó Deus, esse é um privilégio tão maravilhoso que o Senhor concedeu a nós, de sermos, ó Deus, os porta-vozes dessa mensagem de salvação, que muitas vezes nós temos nos omitidos, Pai, e por isso nós pedimos perdão, Senhor. E eu oro aqui, Pai, para que identidades sejam restauradas aqui nessa noite. Pessoas que foram feridas, que foram machucadas, pessoas que se acham incapazes, pessoas que se acham indesejáveis. Oro para que a graça e o bálsamo do Senhor venha sobre corações aqui nesse lugar. E que o teu nome, só o teu nome seja exaltado, Senhor. Nós tributamos a ti toda a honra, toda a glória, todo o louvor. E abençoamos, ó Deus, cada coração, cada vida aqui, em nome do Senhor Jesus. Amém, queridos. Deus abençoe seu coração. Deus abençoe a sua vida.